A Vida Além da Sepultura, capítulo 34. Vamos à pergunta. Supondo que a vossa metrópole seja um ponto astronômico no espaço, como veríeis o firmamento ou o nosso Sol, olhando desse ponto ou local? Na sequência, a segunda pergunta. A sensação seria a mesma que tinhais quando estavais reencarnado em nosso planeta? Esse livro é de 1957. Então, já está quase fazendo 70 anos. 60 e poucos anos. Então, a linguagem do português de quem escreveu é um pouquinho rebuscado. E, pelo que nós estamos falando aqui, já naquela época, né, que como o nosso mundo aqui evolui, imagine o mundo espiritual. Né? Então, as coisas lá já devem estar muito mais adiantadas nesse plano que ele está, né? Desse plano que ele está, o grande coração. Então, vamos à resposta. Ele está perguntando como ele vê lá o firmamento, como vê os planetas, o Sol, do ponto que ele está lá, no plano astral que ele está. Responde Atanagildo. De nossa metrópole, vemos o firmamento da mesma forma como vedes na crosta terráquea, embora se nos apresente mais luminoso e tão repleto de vida quanto seja a possibilidade de penetração interior de nossa visão espiritual. Quer dizer, tudo depende da evolução espiritual do espírito. Né? Enxerga mais aquele que é mais evoluído. É óbvio que a sua cor difere profundamente da cor da atmosfera física que envolve o globo terráqueo, porque estamos situados na intimidade dessa visão, limitada para vós pelos olhos da carne. Nós sentimos as coisas de outro modo e penetramos com mais eficiência em toda a sua realidade exterior. Vamos à próxima pergunta. Dai-nos um exemplo para que melhor compreendamos que as coisas vistas pelos nossos olhos físicos são abrangidas em toda a sua extensão e realidade pela visão dos espíritos encarnados. Podeis fazê-lo? Atanagildo responde. Bom, essa maior ou menor acuidade visual interior depende muito do tipo do espírito, pois à medida que nos elevamos, evoluímos para estados mais sublimes, todo o mundo oculto se nos revela mais intenso e povoado de energias que antes haviam escapado à nossa observação de caráter inferior. Suponde que vos encontrais observando um vaso contendo água doce, quente, perfumada e ainda eletromagnetizada. Que vedes nesse vaso? Com os vossos olhos físicos? Sem dúvida, só vedes a água e apenas notais a sua forma incolor, pois se quiserdes sentir-lhe a temperatura, o perfume ou o magnetismo, ou mesmo o sabor, tereis que vos valer do tato, do olfato e do paladar. No entanto, se o meu espírito desencarnado estivesse presente no local, faria uso da faculdade que vos descrevi e poderia captar todo o seu corpo astral, simultaneamente, todas as diversas sensações contidas no vaso d'água, apenas usando a sua vontade de percepção dos vários fenômenos ali existentes. Há essa diferença, porque os 5 sentidos do homem não passam de janelas vivas ou aparelhos acessórios que devem transformar os diferentes fenômenos do mundo exterior numa vibração que o espírito desencarnado pode recepcionar diretamente, ao passo que ele não pode fazer. É evidente. Não pode ver com os olhos do espírito, né? Porque o espírito, quando olha para um copo d'água, ele vê o corpo astral daquele objeto ali, da água, de tudo. É evidente, pois, que na posse do corpo físico, ou mesmo liberto dele, o verdadeiro receptor de todas as sensações e fenômenos do mundo físico ou astral,
ainda é o corpo astral. Tá? O verdadeiro receptor é o corpo astral. Apesar de a visão não alcançar, a visão humana não alcançar o que se vê quando está em corpo desencarnado, no corpo astral. Pergunta seguinte: tendes porventura outra concepção do Sol devido a possuirdes uma visão melhor que a nossa? Responde Atanagildo: o Sol que vedes no firmamento e que vos aquece com seus raios caloríficos é o mesmo que banha as colônias e cidades astrais existentes em torno do globo terráqueo. No entanto, para vós é um astro de ação mais física, enquanto para nós o sentimos interiormente, isto é, na sua plenitude astral. O nosso ambiente, por ser integrado pela substância astral, dispensa a ação propriamente física do Sol, mas recebe toda a sua energia astralina, a fim de se poderem cumprir os objetivos de renovação espiritual dos desencarnados. Vamos ficar por aqui. Essa foi o capítulo 34.